Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Elivelto na técnica. Boa tarde, amigos da Rádio Pelotense. A entrevista com o doutor Anselmo será pelo telefone ou ao vivo? Não, ele está aqui conosco. Eu até vou dar o retorno a ele, né, porque aqui funciona diferente, né? E até melhor, porque o fone de ouvido permite uma boa qualidade, né, de retorno, né? Agora sim, já está te ouvindo. Quero cumprimentar o doutor Anselmo, ex-prefeito em 2 oportunidades, e que é um vereador combativo da bancada do PDT na Câmara Municipal, amigo de longa data. Recebe primeiro meus cumprimentos, Anselmo. Olha, que alegria poder escutá-lo aí no programa do Leandro. Obrigado, Freitag. Para mim que é uma satisfação, uma honra poder receber elogios e a participação de um jornalista renomado como tu, né? Que fizestes a história desta cidade e que através do teu jornal continuas fazendo, um jornal voltado exatamente, principalmente para as coisas boas da nossa cidade, da nossa região, pelo sucesso, e um jornal que a gente abre e lê com a maior tranquilidade e principalmente com a maior confiabilidade, porque hoje um grande problema do nosso Brasil, que já é desde a descoberta de 1500, é a falta de confiabilidade, a falta de seriedade com que este país vem sendo tratado, em que a grande mídia também vem sendo tratada e tratando o nosso país, visando única e exclusivamente os interesses mesquinhos e pessoais, independente, totalmente diferente do teu jornal que construístes com tanto sangue, com tanto ardor, com tanto sofrimento. Então só posso te devolver as mesmas palavras. Assim como Pelotas precisava ter tido na sua história 3 Dom Antônio Zatter, não precisava mais, só 3. Seria o suficiente para Pelotas ser a capital financeira do Brasil. E se tivesse mais outros tantos nomes de um quilate, de um Hélio Freitag, certamente nós não viveríamos no tempo do era, Pelotas foi, nós simplesmente viveríamos uma outra etapa. Pelotas é e Pelotas vai continuar sendo. Um abraço, Freitag. Que maravilha, doutor Anselmo, muito obrigado pelas palavras. Já te transmito aí boas festas, um Natal venturoso, se é que a gente pode, com essa crise perfeita que eu chamo, porque nós estamos com uma crise econômica, política e moral. Então, ela se tornou uma crise perfeita, não é? E atinge a todos. Eu tenho conversado com amigos, com famílias, como é que vai comemorar o Natal endividado, salário atrasado, outros que perderam o emprego. Nunca neste país tantos trabalhadores perderam o emprego como neste ano. Então, mas sempre vamos confiando em dias melhores. O ano que vem é um ano eleitoral. E eu até, o Leandro, normalmente nesse horário faço algum comentário de algum tema atual, mas não podia deixar de entrar nesta conversa muito agradável com o doutor Anselmo, tirando uma dúvida, porque o ano que vem é ano de eleição. Nós estamos... Lá vem bomba. Não é. Mas eu adoro o Freitag, tu sabe disso. É um ano pré-eleitoral, não é? E aí o PDT seguidamente lembra do nome do grande prefeito Anselmo Rodrigues como pré-candidato à prefeitura no ano que vem. E eu já soube, e acho que até numa conversa que tivemos, o desejo do doutor Anselmo é continuar no parlamento, onde ele vem tendo um papel importante, tanto em nível de partido como comunitário. Mas é inegável que chegando ao fim do ano e já ultrapassando a barreira de 2015, entrando aí do ano eleitoral, que esta pergunta seja feita. Ou eu faço, ou o Leandro faria, ou eu ouvi. Claro. Então, o doutor Anselmo permanecerá como candidato à reeleição, tem o seu nome oferecido ao partido para uma majoritária. Como é que a visão desse político para o pleito do ano que vem?
Não, eu te respondo, tu sabe que eu não sou de me esconder atrás da moita, né? Eu não sou daqueles que vai com a Xuxa para trás da moita e fica rezando pro Espírito Santo, né? Uma coisa é certa, o PDT vai ter candidato a prefeito. Olha aí, já Não se iluda quem pensar que o PDT vai ir a cabresto de alguém. PDT vai ter candidato, ponto. Segundo questionamento. É claro e evidente, né, Freitag, que hoje a gente um pouco mais velho, um pouco mais tarimbado, né? A gente tem mais um pouco de juízo. E eu te dizer que não sou candidato, eu estaria mentindo. Muito bem. Não é verdade, eu estaria mentindo. Que eu seja candidato a vereador, isso é uma coisa certa. Não tem dúvida. Isso é uma coisa certa. Se o partido me deixar ser, claro, evidente, né? Porque isso depende da convenção. Eu não posso ser candidato de mim mesmo. Bom, mas digamos que me permita, candidato a vereador é certo. Candidato a prefeito. Isso vai depender de como as coisas se desenrolarem lá para em torno de março e abril, né, Freitag? E ainda há tempo, inclusive, de troca-troca partidário. O PDT poderá ter novos nomes nos seus quadros até lá. Sem dúvida nenhuma. Poderá ter novos nomes, mas não para ser candidato a prefeito, né? Para prefeito, não. A prefeito é com certeza que não, é alguém que já está dentro dos seus quadros, né? Onde um deles, que até hoje eu tenho defendido, do Marcos Cunha, né? É uma liderança Nova. Exato. Se eu não for candidato, vai ser o Marcos. Se não for o Marcos, vou ser eu. Eu imagino que seja assim. Imagino que seja por esse caminho que o partido esteja pensando. Mas isso é uma coisa que só vai se decidir lá para março, abril. Por quê? Porque esse Brasil está totalmente conturbado. Esse Brasil está numa situação que se correr o bicho pega, se parar o bicho come. Então tu não sabe qual é a situação política deste país. Financeira e moral, nós já sabemos. Quando o Pero Vaz de Caminha chegaram no Brasil, a carta que ele mandou para o rei de Portugal. Aqui, em se platando, tudo dá, e etc, etc. Inclusive, queria lembrar a Vossa Majestade que o meu sobrinho fulano de tal está desempregado, né? Então, a corrupção já veio junto no navio que veio o Pedro Álvares Cabral para cá, né? Mas me permite eu até me somar a pergunta do Hélio, né? Quer dizer, se não é o Marcos, é o Anselmo. Mas se comenta a boca pequena, algumas vezes, sobre a composição Marcos e Miriam. Mas a Miriam, então, seria vice. Olha aqui, eu particularmente, isso quem está falando sou eu. Claro, eu tô fazendo conjunto, fazendo aqui uma projeção. Claro. A primeira coisa que eu falei, que a nossa decisão deverá dar-se lá por março, abril. Esse é o primeiro ponto. Esse aí engloba 99% da questão de eleição. 99%. Agora, como vai ser? Se vai ter coligação, eu não sei. Não sei se vai ter coligação. Eu sempre concorri sem ligação, Freitag. Eu sei disso. Sempre concorri sem coligação. Aliás, numa futura reforma política tinha que acabar com esse instrumento da coligação. Eu também acho, quer na cabeça, quer na proporcional. Até para saber o tamanho do partido. Tá, nós já tivemos um êxito, que agora, para ter o tempo na televisão, tem que ser os 6 maiores partidos do Brasil, né? Então acabou com os nanico, que estavam aí como sigla de aluguel, aproveitadores de cargo. Então, isso já foi uma vantagem, mas ainda precisa ser complementada. Tem que avançar. Eu acho que isso ainda é pouco, né? Uns dias atrás eu fui sondado para uma possível coligação, porque é isso que vai decidir é o presidente do partido, a executiva do partido, o diretório do partido. Eu não estou falando aqui em nome da executiva nem do partido. Toda a minha entrevista será em meu nome. Bom, me procurando aí, eu perguntei para ele, quanto tempo tu tem na televisão? 3 segundos. Digo, pior que o Enéas? O meu nome é, e acabou. E terminou. Bom, ele saiu decepcionado de lá, né? E eu disse, tu acha que isso não é bom? Quem sabe tu vá para um partido de maior proporção, que tenhas o direito de ter tempo de rádio e de televisão. Eu inclusive, acho que aquele fundo partidário não poderia ser para partido desse tipo que existe no Brasil. Mas voltando, eu tenho certeza que a cabeça do partido não vai ser dada.
Me parece lógico isso aí. Segundo, a vice, digamos que haja uma coligação. Quem vai decidir o partido não sou eu. O que o partido decidir, eu vou acompanhar. Mas eu acho um pouco difícil o PDT se coligar com o PT. Também acho. Eu acho, com a história aqui em Pelotas, eu acho meio difícil. Mas como em política nada é impossível, né? Agora, para mim, é meio difícil. Até porque o PT, o Partido dos Trabalhadores, também vai pretender ter um nome puxando a majoritária. Exatamente, eu acho que é válido pelos dois lados. Bom, eu fico satisfeito e vou deixando o Leandro continuar com essa entrevista. Já na arrancada aí, Leandro, os ouvintes já se deliciaram e eu também, com as afirmações do Dr. Anselmo, sempre pontuais, não é? Não tem papas na língua, ele responde aquilo que lhe é perguntado. Um grande abraço e vamos nos encontrar por essas caminhadas da vida aí, Anselmo. Também Um abraço, Freitag, para mim aqui é uma honra poder ouvir o teu pronunciamento, as tuas palavras, o teu carinho. Me sinto um pouco maior a partir de hoje. E também a recíproca é verdadeira. Um abraço, amigos da Pelotense. Abraço, Félio. Obrigado pela sua participação. Olha, Golfinho Pousada, ali na Barroso, ao lado da Caixa. Lugar mais acessível e perto de tudo, né? Portanto, quem está nos escutando aí da região do Santa Vitória, que vem para cá, passe no Golfinho Pousada. Na Almirante Barroso, 2006-9151-7863. Conosco também clínica e pronto atendimento Cruz de Prata. Vamos lembrando o espaço didático, também os sindicatos comerciários de Pelotas e a Semear, produtos agrícolas e veterinários. Bom, já se introduziu o assunto política, né? E eu acho que é por esse meio que eu vou até sequenciando, né? O senhor mencionou, então, que pouco provável que seja o PT. Mas em nível federal, né, houve uma aproximação nas eleições, né, e tem quadros do PDT no governo federal. Né? Agora tu me responde o seguinte, o que eu tenho que ver com isso? Não tem nada a ver com essa história. Eu tenho que ver com Pelotas, que é a cidade que eu milito. O grande problema do ser humano, tu sabes qual é? É que o ser humano acha que ele é o que é, não é. Ele é o que pode. O ser humano é muito pequeno. E o grande problema do ser humano é o seguinte. O Darcy Abuchain sempre dizia o seguinte. Tu sabes qual é o melhor negócio do mundo? E nós dizia ouro, na época do petróleo lá em cima, ouro, petróleo, diamante. E ele dizia o seguinte, como vocês são burros. O melhor negócio do mundo é tu comprar o homem pelo preço que ele realmente vale. E vendê-lo pelo preço que ele pensa que vale. Então, o que eu quero dizer com isso? Triste daquele que ouve e acredita nas inverdades, porque as verdades estão aí. Cego não é quem não tem olho, não é quem não enxerga. Cego é quem não quer enxergar. E como tem quem não quer enxergar nesse país? O que somos nós, aqui na metade sul, para tomar decisões aos níveis de Brasília? Nós somos tidos como Cusco para eles. Cusco vira-lata. Então eles fazem o que bem entendem. Se eles dão um telefonema, se eles pedirem opinião absolutamente nenhuma. Porque se me pedissem opinião, se deveriam participar do governo ou não, a minha opinião seria não. Mas do que vale a minha opinião? Eu sei que não vale de nada. Agora, de que vale a minha opinião aqui em Pelotas e aonde a pelotense atinge, eu sei que ela vale. Então vou me limitar a ser um Cusco latidor. Um Cusco que não late só na roda do carro rodando e que late também quando ele para. Porque a maioria dos Cuscos sai latindo quando o carro está rodando e quando o carro para, ele fica sacudindo a cola fazendo tipo de bobo. Eu não sou esse bobo da cola. Eu não participo disso aí. O senhor disse na sua fala sobre a questão da confiabilidade, né? Da grande mídia, até do tratamento que é dado, né? Mas o senhor acha que está sendo exagerado a crítica ao governo federal pela mídia em nível nacional? Tu me perdoa, eu acho muito pequena. Se tu quiser saber a minha real opinião,
Eu acho interessante o seguinte, bom, isso eu já disse na tribuna e repito aqui nesse microfone, eu sou radicalmente contra essa palavra impedimento, que passou a se chamar no Brasil, porque fica mais bonito, de impeachment. Eu sou contra. Eu acho que se botou a cria no mundo, tu vai ter que embalá-la, tu vai ter que criá-la. E esperar o tempo necessário para que aprenda a caminhar. Então, quem quiser mudar, que espere a época de eleição e mude. Esta é a minha opinião. Sou contra impeachment, radicalmente contra. Mas eu acho engraçado que quem fala em impeachment, pediu o impeachment do Collor, pediu o impeachment do Fernando Henrique e pediu o impeachment do Itamar Franco. São os mesmos. Naquela época, valia impeachment. Impeachment não era golpe. Agora, impeachment é golpe. Então, no andar da carroça, as abóboras vão se acomodando. Então, quando tu fala uma coisa, não é como escrever. Escreveu, tu apaga. Agora, tu falou, aguenta no gosto do peito. Então, está na Constituição, isso é constitucional, impeachment é constitucional, impeachment é uma decisão política, a prova está que derrubaram o Collor de Mello e não provaram nada depois. Por isso que eu sou contra impeachment. Mas quem derrubou? Quem saiu para a rua e pintou cara? E hoje não sai para a rua e não pinta cara. Então tu tem que ter uma cara única. Ontem tu disseste que era impeachment. E hoje tu diz que impeachment é golpe. Bom, sou contra impeachment. Mas dizer que impeachment é golpe, eu não concordo em gênero, grau e número. E as melhores informações que eu tenho não é da grande mídia. Porque hoje, com o aparecimento da internet e do Facebook, meu caro, eu não preciso ver a grande mídia. Eu já fico sabendo antes, muito antes, todos nós brasileiros sabemos o que está acontecendo no Brasil. Nós vamos fazendo um intervalo. São 16 horas mais 23 minutos, conversando com o vereador e ex-prefeito Anselmo Rodrigues, um pouco sobre política, aliás, um pouco não, muito sobre política, e não resta a menor dúvida que o doutor Anselmo tem uma leitura muito interessante, né, de mundo, leitura de política, que com certeza, né, a gente sempre aprende. Vamos ao intervalo. Programa Opinião. Apresentação Leandro Freitas. 16 horas mais 29 minutos, você ouve o programa Opinião. E no intervalo eu trocava ideia aqui com o ex-prefeito Anselmo Rodrigues, né? Eu acho que uma das perguntas, até que a gente está falando na questão política, no âmbito municipal, mas eu amplio isso para o âmbito regional. As consequências do que nós estamos vendo em Brasília. E eu até dias atrás, eu até me atrevi a dizer, né, que alguns prefeitos vão ter que carregar um grande piano. Mas será que daqui a um ano, ou nem chega a um ano, né, os fatos de hoje interferem na eleição municipal, Anselmo? Eu te respondo. Em primeiro lugar, já falei que sou totalmente contra impedimento, que agora chamo de impeachment. Sou contra. Ponto. Novo assunto. Eu acho que o seu Eduardo Cunha, seu Renan Calheiros, do Senado, e a dona Dilma deveriam pedir demissão. Parece mentira vindo de um cara chamado Caiado. Todos nós sabemos quem é o Caiado, deputado federal, não é isso? Ou senador? Nem sei. É senador. Senador Caiado. Foi a melhor frase que eu ouvi na minha vida. Vindo de um Caiado, me surpreendeu. Presidência da República, senadores e deputados, todos deveriam pedir demissão e haver eleição novamente. E eu concordo no gênero, grau e número. Todos deveriam pedir demissão e fazer eleições de novo nesse país. Mas esse país não é sério. De Gaulle já disse que era a República das Bananas e ficou todo mundo irritado com a verdade. Eu hoje teria vergonha de sair do Brasil e dizer que sou brasileiro. Eu teria vergonha de sair do Brasil e dizer que sou brasileiro. Então, sou de opinião que o senhor Eduardo Cunha, o senhor Renan Calheiros e a dona Dilma, os três deveriam pedir demissão e fazer nova eleição no Brasil. O foco do ano que vem só vai se delinear isso a partir de março, abril, meu caro Leandro. Eu não acredito que antes de março, abril, tu possas
dar alguma opinião com um pouco de certeza. Não dá. Por quê? Por que o Levi saiu do governo, o ministro? Porque o ministro não queria gastar. O ministro queria ferrar as coisas pelo caminho direito. Se é para sofrer, vamos sofrer, mas vamos botar o país nos trilhos do trem. A dona Dilma não aceitou, porque a dona Dilma quer continuar gastando. E a prova disso é que botou o ministro que é famoso do Iapoca-Chuí por gastador. Então ninguém sabe o que vai acontecer. A não ser a partir de março, abril, é que nós políticos, os economistas, a opinião pública vai ter um esclarecimento melhor. Até lá, meu caro, é uma cortina de fumaça. Ninguém sabe o que vai acontecer. A única coisa que eu sei que vai acontecer é que, provavelmente, os ladrões continuam roubando e saqueando o país, principalmente, em vez de dinheiro, a dignidade e o sonho das crianças do Brasil. Hoje, inclusive, tema dos jornais em nível nacional, o novo ministro vai insistir na criação da CPMF, também já acena com uma mudança no tempo mínimo de idade para buscar a aposentadoria, ou seja, vai haver, pelo menos, a tentativa, né? O governo fará mudanças na idade mínima da aposentadoria. Mas vindo do ministro Nelson Barbosa, que ele é desenvolvimentista, e aqui é uma diferença, né? Joaquim Levy é um ortodoxo e o Barbosa é um desenvolvimentista. E gastador. E precisa gastar. Para aí. Tu gasta o que tu não tem? É. Quer dizer que tu gasta o bolso dos outros. Tu gasta o sacrifício dos outros. Tu gasta o pão da boca das crianças que passam fome. Tu gasta a escola de lata, o micro-ondas que nossos filhos estão aqui em Pelotas. E arranja empréstimo do BRDE para asfaltar a avenida tal e tal. E que não tem gás nos postos para fazer curativo. Que não tem especialista, que as pessoas estão morrendo. Isso é desenvolvimentismo? Não, isso é assassinato. Desenvolvimento compreende viver, ter direito à vida, ter direito à dignidade. E chega do pobre continuar pagando. O pior, o triste, é que a famigerada CPMF, o Zé na ponta da linha, que ainda está empregado, corre o risco de ficar desempregado. Mais um nos bilhões deste Brasil. Que quem vai pagar a CPMF não são os ricos, meu caro Leandro. São os pobres. Ou tu acha que banco vai ter prejuízo? Ou tu acha que empresário vai ter prejuízo? Não, meu caro, não. A banana que tu come, a CPMF vai estar embutida lá. O feijão que tu come, o arroz que tu come, a batata que tu não tem, a carne que tu não enxerga, o leite que teus filhos não tomem, está embutido no CPMF, porque as grandes fortunas dos grandes empresários, os bancos, vão jogar dentro da CPMF o que tu está comendo. Então é mentira. A CPMF não é para grande empresário pagar. A CPMF é para o pobre, é para o miserável, é para o sofrido, é o que não tem direito à educação, que não tem direito ao lazer, que não tem direito a comer, que não tem direito à segurança. É tu que vai pagar de novo. E tu fica pensando que CPMF, pela propaganda do governo, que banco que vai pagar, que grande empresário que vai pagar. Mentira. Tu quer entrar em mais uma mentira, tu entra, mas não joga pra cima dos outros depois. A aposentadoria. Sim. Não poderia ter a desaposentação. O que é? Eu vou me desaposentar e vou voltar a trabalhar para ganhar um pouco mais. Foi vetada pela dona Dilma e os seus companheirinhos lá no Congresso Nacional aceitaram o voto. Sabe qual era o argumento? O argumento é que ia aumentar em 70 bilhões a despesa do INSS em 20 anos. Em 20 anos. 3 por ano. 3 por ano. E o déficit orçamentário da nação está previsto para mais de 100 bilhões, senhores. Mais de 100 bilhões. Agora, 3 bilhões para o trabalhador, que a aposentadoria não é mais para lazer e para descansar. A aposentadoria é, que nem na época do Império Romano, é sinônimo de crucificação. É sinônimo de destruição de almas e pensamentos.
É destruição do pouco que resta na boca dos que passam fome, na porta daqueles que precisam de assistência e não têm. Então, 3 bilhões por ano para pobre, para miserável, não tem. Agora, 100 bilhões negativo desse país tem. Para pagar juros da dívida, que não foi tu, que não comes, que não bebes, que passa frio, que está desempregado, que é dúvida, e tu que está empregado. Bota a tua barba de molho. Tu é o próximo a ir para a rua. Acredita nessa história que esse PMF é para rico. Então, que nem acredita naquela história que pedágio é dono de carro que paga. Pedágio quem paga é tu, na hora que vai comprar comida para os teus filhos. Não sou eu. Para mim, pagar pedágio, quase o mesmo que eu gasto de combustível até Porto Alegre, não faz diferença, porque eu ganho. Só que tem uma coisa. O grande empresário, no feijão que tu come, na carne que tu comia, embute. Tá embutido e tu tá levando conversa. Liga a televisão, não leva 5 minutos. Pátria educadora. E nunca se viu tanto analfabetismo nesse Brasil. Uma criança na 4ª série ginasial ainda não sabe assinar o nome dela. Não sabe que 2 vezes 3 são 6. Pátria educadora. Sendo pago, sabe com o quê? Com a carne que tu não come, com o leite que teus filhos não tomam. Esta demagogia, esta mentira nacional. Olha a catástrofe em Minas Gerais. E viu o que aconteceu com os poderosos? Nada. Quase 1000 quilômetros de país arrasado, destruído. E tu vê se alguém vai pagar a conta. O que tu tá vendo de real que vai acontecer? Nada, vezes nada, vezes nada. Porque para ti é a terra pouca que te sobrou. Não vai sobrar para uma catacumba. Então acredita nessa conversa fiada e continua aplaudindo o teu próprio azar. Anselmo, vamos voltar aqui para a nossa terra, né? Eu tinha lhe perguntado, bom, as consequências, né, do que nós estamos vivendo na relação política nacional com as eleições daqui dos municípios. Como é que o senhor vê a administração atual do Eduardo Leite? O senhor que já esteve 2 vezes lá, mas uma delas, né, teve sérios problemas, né? Bota problemas, mais de 100 processos. Hein? Mais de 100 processos. Pois bem, e naquela época houve o impedimento, né? Me tiraram do governo 2 anos. Até que o senhor falava sobre a cassação, mas naquela época houve, né? Exatamente. Houve. Porque... E o PT votou, e o PT era o rei o rei dos pedidos de processo, disso, daquilo. Eram os dignos aqui em Pelotas, eu era o corrupto. O que faz um dia após o outro? Agora, diarreia não dá uma vez só, meu querido. De qualquer forma, como é que o senhor analisa a administração atual? Não, como é que o senhor percebe e até ela está dentro da linha de competidor, vou dizer assim, de reeleição? Bom, tu deves concordar, acho que deves concordar comigo, ou deverias, que fica meio difícil para mim responder essa pergunta. Por quê? Porque eu sou covarde? Não. O problema é que eu considero algumas coisas questão de ética. Eu fui prefeito 2 vezes. Fica um pouco chato para mim, estás entendendo? Querer jogar terra noutros prefeitos. Eu me sinto um pouco com dificuldade disso. Mas ele vai ser seu adversário, se o senhor não, aí eu descasco a laranja. Aí eu vou descascar a laranja. Mas aí é de igual para igual, tete a tete. Tu tá me entendendo? É de igual. Essa laranja eu vou descascar se eu for candidato. Isso tu pode ter certeza. Se preparem para os programas de rádio e televisão, porque essa laranja eu vou descascá-la. Mas isso na época certa, se eu for candidato, vai ser descascada. Mas quando o senhor falou no asfalto, o senhor já direcionou para ele. Tá, mas eu vou responder. Eu faria totalmente diferente. Nós temos com criança em escola de lata, que eu chamo micro-onda, que era por 1 semestre. Já vai para 3 anos. Não tem escola para as crianças. Estão em micro-onda. Não tem gás. Não tem estufa nos postos para esterilizar o material. E o cara me pede 19 milhões de financiamento do BNDES
para fazer asfalto. O que tu prefere? É ter saúde pro teu filho que está doente, pro teu pai que está morrendo, ou é o asfalto na frente da casa? É uma questão de opção. É uma questão de cabeça de cada um. Eu optaria pela vida e não por aparecer. E o que está acontecendo com esses 19 milhões que estão sendo solicitados, que eu acho que vai passar na Câmara, tenho quase certeza que vai passar na Câmara, eu não faria desse jeito. Eu faria, então, para a saúde, para cuidar dos que estão precisando neste momento. O senhor falou vai passar na Câmara, mas a última eleição da Câmara deu a perceber que o prefeito perdeu de longe, no caso, a presidência. Dava nitidamente, né, que nem os votos do partido do prefeito foram para o candidato da situação. Eu respondo. Como é que ele perde na presidência da Câmara, que é oposicionista, né, claramente, e... Bom, se a presidência é oposicionista, eu não sei. Vai me desculpar, isso aí você vai ter que perguntar. Tu vai ter que perguntar para o presidente. Eu estou lhe perguntando. Essa pergunta não é para mim, tem que responder, quem tem que responder é o presidente, não sou eu. A gente vê quem é a situação e quem é a oposição, exatamente nas votações de importância, de grande importância, como tem agora a privatização do Sanep. Como tem agora. Porque uma coisa é se fazer de oposição e outra coisa é ser oposição. As coisas são bem diferentes. Bueno, voltando à questão de oposição, ganhou de novo a mesa. Eu tenho que ser uma pessoa justa. Eu não posso ser um mentiroso, um aproveitador de momento. Nesta eleição da mesa, nas outras houve. Nas outras houve intervenção, sim. Mas nesta o prefeito não interferiu na eleição da mesa. O prefeito não interferiu, minha senhora. Se alguém disser que o prefeito interferiu na eleição desta mesa atual que foi eleita, está faltando com a verdade. Não houve nenhuma interferência. Absolutamente nenhuma. Mas o que tu não pode te basear é em voto. Palavra é uma coisa, trato é uma coisa, voto é outra coisa. Uma coisa é executivo, outra coisa é o plenário. E tu sabes que são 21 cabeças. Então o que me interessa aqui talvez não me interesse ali, talvez não me interesse lá e acolá me interesse. Agora, eu só defendo de que o prefeito não teve participação nesta eleição da Câmara. Quem disser que o prefeito perdeu, porque a maioria que apoia ele votou no atual presidente, como eu também votei pela 4ª vez. Porque eu acho que é o líder, é um cara que deixa nós trabalhar, que não incomoda ninguém, deixa o pessoal com liberdade de trabalho, né? Votei pela 4ª vez. E que outros que são da situação do governo também votaram. Agora, teria que fazer essa pergunta para eles, por que votaram? Como é que eles não tinham um candidato próprio? Só quem pode responder eles, eu não posso pensar com a cabeça dos outros. Tá bem. Agora, faltando 16 minutos para as 17 horas, nós vamos fazer no intervalo. A nossa proposta na semana é ouvir esses prefeitos, né? O Anselmo, né? E nós também faremos o convite ao Fetter, né? Durante essa semana, para participar conosco aqui e fazer a avaliação do ano, que a ideia mesmo era a avaliação do ano, mas descambou um pouco para a política, que é bom, né? É bom ouvir. Nós vamos ao intervalo, voltamos na sequência com o doutor Anselmo Rodrigues. Eu quero lembrar, Golfinho Posada, ao lado da Caixa, ali na Barroso, número 2006, telefone 91-517863. Conosco também a Clínica e Pronto Atendimento Cruz de Prata, Semear Produtos Agrícolas e Veterinários, e lembrando o Sindicato dos Comerciários de Pelotas. Programa Opinião. Apresentação Leandro Freitas.
Agora, faltando 12 minutos para as 17 horas, né, e nós estamos aqui com a presença do ex-prefeito Anselmo Rodrigues, vereador, atual vereador, e a gente, coisa boa, podia conversar um pouco sobre política. A política assim na prática, no dia a dia. Para valer, né? Para valer, né? Eu não posso sem rodeio. Não pode pergunta. E eu não me interessa a pergunta. Não pode pergunta. Agora, vereador, né? O senhor falou Marcos Cunha e Anselmo. Um dos dois. Pode aparecer outro nome dentro do PDT. Claro. Mas eu conheço as posições do Marcos. Né? Até eu gosto muito, sou amigo do Marcos, né? Professor que eu admiro muito. Mas ele, na fala dele, ele tem, parece, uma proximidade mais, está mais, né, próximo do Partido dos Trabalhadores. Não sei. Eu estou dizendo meu sentimento, quando eu ouço. Né? O outro vereador do PDT, que é muito, muito atuante na Câmara, né? Ele é crítico contumaz do governo, mas foi associado ao governo na eleição atual. Quebrou a cara. Então, esse outro vereador, né, ele não teria essa dimensão para ser um possível candidato. Mas por que não? Eu acabei de dizer. E fora os três vereadores, qual o quadro do PDT que teria dimensão? Eu te respondo. Quando eu fui candidato a prefeito, quem é que acreditava? Somente eu. Mas ninguém. Faziam tudo que era tipo de conjecturas na época. Até meu Cuscubaio era candidato do PDT e acabei sendo eu, né? Quer dizer que em política tu não pode dizer fulano, beltrano. As coisas podem mudar de um minuto para outro, Leandro. Então, um partido que tem milhares de filiados como nós temos, de pessoas inteligentes, sérias, responsáveis, qualquer um pode vir a ser candidato. Isso vai depender do momento. Porque parece mentira. Uma candidatura depende exatamente do momento, meu velho. Porque neste momento, fulano de tal pode ser o cara-chave, o cara ideal. E no segundo momento pode não ser mais e ser um terceiro. Por isso que eu te digo, antes de março, abril, eu acho que as coisas estão muito confusas. Não dá. Aquele que meteu o nariz agora vai ter o nariz cortado. Isso tudo pode. Não tenha dúvida. Porque o único apressadinho nesse momento é aquele que está preocupado em perder mandato. Porque quem está preocupado em ter mandato para executar um mandato por uma causa, por aquilo que confia e acredita e deseja e sonha na vida, não tem pressa nenhuma. Eu estou vendo um monte de gentinha aí muito apressado, sabendo se corre para lá ou corre para cá. Eu não tenho pressa nenhuma. O meu partido, já conversei com o Marco, com outros companheiros, eu não tenho pressa nenhuma. A decisão vai ser tomada a nível partidário lá para março, abril. Antes nós conversamos com todo mundo. Tudo é possível. Mas a partir de março, abril. Antes vamos conversar. A decisão é somente vai lá na frente. O senhor mencionou que a administração atual, ela não privilegiou a parte social, no caso a educação, a saúde, né? Mas a educação e saúde, desde que eu me conheço como indivíduo, né? Sim. Vai mal pelas caronas. Eu lembro até quando o último governador da ditadura, indicado, que foi o Amaral, ele botou o salário do professor aqui do estado 2,5. E não cumpriu, foi o último mês de governo. E eu acho que ninguém de lá para cá cumpriu. Né? Ninguém de lá para cá cumpriu. O piso salarial nacional, né, não é cumprido como deveria. O médico aqui em Pelotas, a forma como ele se remunera é vergonhosa. Ontem, no sábado, eu entrevistava o cirurgião Eduardo Freitas Gomes, professor da Universidade Federal, e ele dizendo que do governo federal ele encaminhou uma solicitação de suplementos para cirurgias de cabeça e pescoço, né, que o senhor conhece mais do que ninguém, e ele dizendo que faz 6 meses não vem nada. Então, quer dizer, a realidade do país em relação à educação e à saúde, ela é precaríssima. Sem dúvida. É a última coisa que o nosso político executa, mas é sempre a primeira coisa que em campanha é falado. Vamos voltar para Pelotas? Vamos? Então vamos. Desafio que me prove o contrário. O maior número de salas de aula executados, construídos nesta cidade nos últimos 50 anos.
está na tua frente, Anselmo Rodrigues, o governaço. Peguei a rede com 17.500 crianças e larguei com 29 mil. E 30 mil vagas, sobrando mais de 1.000 vagas para os nossos estudantes. Um dos melhores salários pagos para os professores dos últimos 50 anos foi o governaço que fez. O salário do Sanep foi um dos maiores salários da história de Pelotas. Agora querem privatizar o Sanep, querem entregar o que é do povo. Eu construí mais de 70 quilômetros de esgoto. Mais de 70. E os que defendem a turminha, é claro, que precisaria não sei quantos governos, porque a média deles é 4. Eu tenho 70. E estava fazendo as minhas contas hoje. Mais um prefeito em Pelotas, se tivesse seguido o meu exemplo, mais um prefeito. Toda a cidade de Pelotas estaria com esgoto. Toda! Só que nenhum mais fez absolutamente nada. A maior rede de água da história dessa cidade, quem fez está aqui na tua frente. Então, meu velho, sobrou escola, saúde, Eu mandava paciente de avião e acompanhante para Curitiba, para Brasília, para Belo Horizonte. Por quê? Aonde estavam os maiores centros com tudo pago. Não faltava nada, não faltava especialista, não faltava hospital, e hoje não tem mais nada. Portanto, a sua colocação, para mim, não serve. Porque acabei de dizer que, em vez de pegar 19 milhões para fazer meia dúzia de metros de asfalto, em detrimento da necessidade, da urgência do povo, não. Aqui para aparecer e outras cositas más. Outras cositas mais. Então, é diferente um governo que se preocupa com alguma coisa e outro que se preocupa com outra. Este se preocupa com a coroa de rei. Eu me preocupava com o bastão de São Tomé. Doutor Anselmo, um balanço deste ano e uma mensagem para o nosso ouvinte. Não perde as esperanças. O dia que tu perder a esperança, meu velho, aí mesmo que tu está liquidado. Portanto, plagiando aquele grande escritor, o Cury, me esqueci o primeiro nome dele, e eu leio quase todos os seus livros, e um dos livros deles que eu aconselho para todo mundo ler, chama-se Nunca Desista dos Seus Sonhos. É isto que eu lhes desejo. Isso aí. O vereador e ex-prefeito Anselmo Rodrigues nessa tarde, né, no programa Opinião. Eu gosto de ver que o telefone ficou calminho, né? Mas eu tenho para mim que muitos estão ouvindo que você dá a sua opinião. Não há problema. Fiquem à vontade, né? Querendo entrar no programa é sempre uma satisfação. O ouvinte tem a nossa preferência. Né? E assim nós estamos encaminhando praticamente a conclusão do programa de hoje, né? Dias atrás também eu tinha entrevistado o presidente da Câmara, o vereador Ornel, né? Algumas perguntas eu também encaminho nesse sentido, né? Da composição da Câmara de Vereadores. Essa Câmara hoje com 21, como é que o senhor se sente à vontade como vereador? Mas é claro, evidente. Sabe por que eu me sinto à vontade? Porque eu tenho a minha opinião. Eu tenho o microfone à disposição e me dou o direito e o dever de respeitar a posição dos demais. Uma vez eu ouvi uma entrevista sua, não me lembro em qual foi o local, mas o senhor dizendo que o senhor era uma pessoa executiva, né, por natureza. Né? Ah, sem dúvida nenhuma. E o legislativo não lhe cativava. Né? Não me cativava e não me cativa. Mas eu acho de suma importância para qualquer cidade, para qualquer país democrático. Acho indispensável. Ele pode não atingir o âmago das minhas necessidades, da minha forma de ver as coisas, porque eu sou um cara muito dinâmico, tá me entendendo? Eu sou aquele cara assim, é para fazer? Faz agora, não tem que esperar por depois. E a Câmara, tu sabe, e que tem que ser assim em grande parte das vezes, é uma coisa mais lenta, é uma coisa mais discutida. E às vezes se discute exatamente para não se fazer. E eu sou um cara que sou de fazer ou não fazer. Eu não sou daquele de estar esperando. Eu gosto da moita, mas para usá-la de uma maneira muito coerente.
Golfinho Pousada, Alina Barroso, 2006, telefone 9151-7863. Conosco também, Clínica e Pronto Atendimento Cruz de Prata, da doutora Ayrton, né? Também com cartão de desconto, né? Que é um novo formato aí da clínica. Ligue 3225-1011, né? Bastante em conta. E você, né, não precisa ser particular para ser VIP. Né? Tanto um quanto o outro, né? E também atendendo pelo sistema. Hoje com serviço de imagem, raio-x, ultrassonografia, mamografia, tomografia e várias especialidades. Também vamos lembrando a Semear Produtos Agrícolas e Veterinários e o Sindicato dos Comerciários de Pelotas. Aliás, este mês é o mês do trabalhador do comércio, né? Ele se vira... é domingo, é feriado, né? E tá aí. É uma pena que nesse ano não houve um número maior de contratações, que aquele trabalho, né, num período curto, mas que sempre leva algum dinheiro para a família também, né? Lamentavelmente. Obrigado pela sua sintonia. Feliz Natal, Anselmo, né? Um bom ano, né? Feliz ano 2016, né? Leandro, eu diria o seguinte, feliz ano igual a 2015, porque não precisa ser melhor. Nós temos que lutar para nós sermos melhores. Tá aí. Fiquem bem acompanhados com o Geraldo José em mais um Camperiando pelos Pagos.